Trabalho na área com autistas e quanto Tudo. mais Nada. conhecimento, melhor. Oi, Breno. Boa Gente, olha, noite. tá vendo aqui, ó, quantas pessoas estão falando que eu perguntei, né? Porque que elas estão aqui, ó. Sou estudante de psicologia, acredito que o conhecimento é muito importante, principalmente quando é passado por alguém que tem a propriedade para apresentar sua visão do assunto. Pois é, né, gente? Quando a gente, porque teve, né, foi mais autismo e tal, e a gente estava querendo falar sobre esse assunto, e pensamos em vários profissionais e tal. E aí, Breno é meu colega de sala, né, meu parceiro. E aí eu falei, gente, por que não trazer alguém que vive, né? Que vive a situação. Ele vai contar um pouco da história dele para vocês. Boa noite, todos bem? Tem interesse? Faço pós em neuropsicanálise clínica. Ih, Breno, aí, ó, em Vamos trocar. neuropsicanálise clínica e quero adquirir mais conhecimento. Estou estudando inclusão e esse tema é muito importante para mim. Gente, olha, então assim, sem mais delongas, né? Nós já somos aqui um quantitativo legal, nós já estamos em 105 pessoas. Ana Lúcia levantou a mão, foi sem querer, Ana Lúcia? Falar com a gente, Ana. Acho que ela levantou sem querer a mão. Vou baixar a mão, vou baixar, viu, Ana Lúcia? Olha quem tá aí. A nossa casca de bala. Sté e Carline. Bom, sem mais delongas, Breninho, o povo é todo seu. Fica à vontade. Você quer que eu vá falando as perguntinhas que vão rolando no meio do caminho ou você quer deixar para o final? Ah, vai falando. Vai Vou falando que a falando? gente vai entendendo. Tá, então beleza. Fica à vontade. Tá bom. Boa noite, gente. Muito boa noite para vocês. É, Antes de mais nada, só avisando que eu sei que algumas pessoas podem ter um pé mais chegado para a TCC, o povo de psi aqui, pé mais chegado para a TCC, quer saber mais sobre o assunto daqui do autismo, mas autismo dentro da área do conhecimento está para todos nós. Então, assim, a pessoinha que apareceu aí falando de neuropsicanálise, temos muito a conversar, tá? Se tem algo que eu estou explorando é o autismo dentro da psicanálise, o pessoal da minha sala sabe bem. Mas, falando um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu diagnóstico, eu tenho diagnóstico faz 3 anos de autismo. Quando eu completei os meus 20, foi quando eu recebi meu diagnóstico. Mas oficialmente, realmente, o laudo assinado, porque assim, diagnóstico de todos os profissionais eu já tinha. Só não tinha o laudo assinado, porque eu não sabia que precisava, era um universo completamente novo que estava se abrindo para mim. Então, fui atrás de correr o laudo assinado do psiquiatra. E, bom, na minha infância, como é de praxe, eu acredito a maioria já deve ter escutado esse discurso, era sempre uma infância muito diferente, porque eu não era igual às outras crianças, não agia como as outras crianças. E era algo perceptível para toda e qualquer pessoa que tivesse contato comigo. Então, por exemplo, eu não era uma criança extrema e profundamente comunicativa, que estava socializando com todos, não. Eu era sempre aquela criança que estava isolada, brincando sozinho, do meu jeito, que não eram brinquedos, tá? Que eu não brincava com os meus brinquedos, eu brincava com objetos completamente atípicos, tão atípicos quanto eu. Saía catando pedras, folhas, pedaços dos brinquedos, não eram nem os brinquedos. Eu arrancava as mãos, arrancava os pés, brincava com as mãos e com os pés, prendedores de roupa, flor, enfim, mil e uma coisas, menos com os brinquedos. E eu lembro que o meu pensamento era justamente, não dá para brincar com um soldado, por exemplo, porque o soldado sempre vai ser um soldado. Se eu quiser que ele seja um dragão, não tem como ser o soldado. Se eu quiser que fosse a moça, não tem como ser o soldado. Então eu pegava um prendedor de roupa. Porque o prendedor de roupa pode ser o que eu quiser. O moço, a moça, o dragão.
um carro voador, enfim. Então eu brincava do meu jeito e sozinho, claro. Se eu fosse brincar com alguém, seria a pessoa que iria respeitar devidamente as regras das minhas brincadeiras. No momento que essa pessoa ganhasse voz e personalidade, eu já não brincava mais. Porque tinha que ser do meu jeito, tinha que ser dentro das minhas regras. Eu não vivia correndo atrás dos meus pais, eu sempre era aquela criança isoladinha, inclusive até hoje, o isolamento perdura. Antes de eu fazer qualquer socialização, eu preciso me isolar, todos os dias me isolo um pouquinho, para conseguir fazer meu dia render. Eu sempre fui muito apegado a objetos específicos, então quando pequeno, assim que eu desfraudei, eu era muito apegado à fralda. Eu gostava da sensação da fralda na minha mão. Eu apertava a fralda, eu passava ela no meu rosto. A fralda limpa, tá, gente? Nem sempre, mas quando podia, limpa. Eu lembro que a minha mãe, ela constantemente ficava tentando trocar as fraldas para que eu ficasse sempre com a fralda limpa. Mas eu vivia grudado com a fralda. Com o passar do tempo, os objetos foram mudando. O objeto ainda não foi embora, tá? Eu ainda tenho ele. Ando com ele para todos os lugares. Quando eu elejo um objeto, ele é meu. E não, ninguém toma de mim. Eu também sempre fui uma criança que adorava repetir frases e sons. Então, eu brincava com meu irmão de quem repetia mais. A gente saía coletando frases de desenhos animados, filmes, séries, enfim, jogos. Vivia repetindo. Meus gostos e interesses sempre foram muito diferenciados para a minha idade. Então, eu tratava as coisas de forma muito técnica, de forma muito factual. Nunca era algo como as outras crianças faziam. Então, era algo que destoava bastante das outras crianças. Enquanto a maioria estava brincando de Ben 10, a maioria estava brincando de Barbie. Eu estava explorando, por exemplo, na época foi meu hiperfoco, eu não sabia, as revelações de Apocalipse. Então, eu saía vendo o filme de novo, acordava 3 horas, 4 horas da manhã para assistir de novo e conversava com as pessoas sobre. Quando foi dinossauro, então compra DVD de dinossauro, e compra livro de dinossauro, e tudo sobre dinossauro. Enfim, sempre era do tudo ou nada, 8 ou 80. Ou eu me interessava demais ou não me interessava nada. Os meus pais, para conseguir se comunicar comigo e ampliar meu interesse por socialização, sempre exploraram os meus hiperfocos. Então, quando eu gostava de alguma coisa, eles mergulhavam comigo e me explica sobre isso aí, e fala comigo sobre isso aí, para me estimular a sair do isolamento e conversar com eles. Sempre foi um estímulo muito grande nesse sentido. Sempre tive uma dificuldade muito grande de entender metáforas, alegorias, figuras de linguagem. Meu Deus, quando tentaram me ensinar o que significava pintar o 7, essa história eu preciso contar. Quando eu era pequeno, não tinha lápis de cor, hidrocor, massinha, tinta, enfim, para pintar. Mas eu tinha algo. Eu tinha o que guardava dentro da minha fralda. Então, quando me ensinaram que era pintar o 7, eu entendi a mensagem. Foi tal qual o meme. Não me diga mais nada, que eu já entendi. Eu peguei o que estava na minha fralda e eu comecei a pintar o 7, literal e simbolicamente, no meu quarto. Ficou todo encebado, enfim. E aí eu me empolguei, porque já não bastava pintar o 7, eu pintei todos os outros números. E nisso que pintei todos os outros números, acabou a munição, pedi ao meu irmão mais munição, mais tinta para pintar o resto do quarto, já que eu tinha começado, terminei. Enfim, vocês devem imaginar a cara que os meus pais ficaram quando chegaram em casa, abriram o meu quarto e viram que eu pintei todos os números que estavam possíveis nas paredes do quarto, na cama, no chão, no teto. Não me perguntem, mas eu também pintei o teto. E quando, por exemplo, tentaram ensinar falar pelos cotovelos, eu nunca vi cotovelo com boca. Então, eu vivia checando os meus cotovelos para saber se eu estava falando por eles.
Ou, por exemplo, falar, fulano está com dor de cotovelo, então vamos levar para o médico. Vamos levar no médico porque ele está precisando ver essa dor aí, já que não passa. Não, mas é outra coisa. Certo, mas se é uma dor, tem que levar no médico. Um apego muito grande, esse literal, meu Deus. Uma vez minha mãe, ela me pediu para comprar um remédio para o meu pai. Meu pai estava com dor de barriga, ela fez, suba lá para comprar um remédio para ele. Ela me deu o cartão de crédito, crente, que eu iria comprar mais de um remédio, porque não se compra um remédio no cartão. Bom, ela me pediu para comprar um remédio. Eu fui na farmácia, comprei uma dosinha única de Epocler, dividi em 5 vezes no cartão, porque ela me pediu para comprar um remédio. Assim eu fiz, eu comprei um remédio. Ai, meu Deus. Ô, Ou. Breno, Oi. você tem uma pareia aqui, ó. Estela também foi diagnosticada recente, tá? E ela diz que assim, ela descreveu assim, ó. Essa coisa da literalidade é ótima. Quando me chamavam para tomar café, eu não ia, porque eu não gosto, achava que era obrigatório tomar café. Você vê, né? Como realmente é muito característico às vezes, né? Inclusive, eu vim descobrir aos 21 anos, isso aí que ela descobriu, que quando chamam para tomar café, não é para tomar café, é para comer, é para sair, é para passar tempo junto. Meu Deus, eu recusava, porque eu não tomava café. Vamos comer um pastel, vamos tomar um chá. Eu não estou com vontade de comer pastel, eu não ia. Mas não era o pastel, gente, me descobri um dia desse. Eu te entendo, viu? Estamos juntos aí, na comunidade. Outra coisa que para mim é regra, é lei, previsibilidade. Nossa, me entregue uma rotina e eu te amarei eternamente. Totalmente previsível, pessoas que eu consigo prever exatamente o que querem, como querem, da forma que querem. Nossa, é amor da minha vida. É um terror para mim eu nunca poder entender ou conseguir mensurar o que vai acontecer no meio de um rolê, de uma saída, enfim, sempre que eu vou conversar, hoje está muito melhor, com muita terapia envolvida, muito melhor. Sempre as minhas conversas eram de scripts escritos, muito bem arquitetados, antes das conversas. Então, o que responder, quando responder e como. Tudo treinado, inclusive, na frente dos espelhos. Ia para frente do espelho para treinar as expressões faciais, felicidade, raiva, tristeza, sair falando na frente do espelho para saber se a minha cara estava correspondente ao que eu queria, porque o rosto não responde. É algo que eu não sei se vocês vão estar familiarizados, quem tem contato ou não, mas muitas vezes o nosso rosto não responde ao que a gente quer. Ou o corpo não responde aquilo que a gente já estabeleceu na cabeça. Então, conciso e repetidamente precisar ficar monitorando o rosto e monitorando o corpo. Inclusive, todas as aulas, eu olho mais para a minha cara, que aparece aqui no cantinho, do que eu olho para as outras pessoas, porque eu quero saber se meu rosto está correspondente. Quero saber se ele está fazendo exatamente aquilo que na minha cabeça ele deveria estar fazendo. Quando eu vou conversar com as pessoas, se eu não conseguir de forma nenhuma estabelecer um script, meu Deus, me dá um terror, porque a pessoa está escapando de todo e qualquer script que eu fiz. Aí eu tenho duas ideias. Ou eu começo a brincar, brinco bastante, porque brincando eu volto para o meu script. Ou eu vou ficar bastante na escuta, não falo, porque acabou o script, não tem mais fala. Então, eu sempre sigo essas duas coisas. Se eu estiver brincando demais, pode estar certo que com certeza minhas falas estão acabando. Estou brincando para conseguir voltar para o meu script. Ou quando eu fico muito calado, porque realmente não tenho o que falar, então vou estar ali só escutando, formulando a minha próxima fala. Essa primeira ideia, inclusive, que me deu foi meu pai. Meu pai, todas as vezes, ele me ensinava a brincar, a fazer piada com tudo, e nisso tornava as coisas bem mais confortáveis. Eu tenho muito apego nessa questão do pensamento em imagens, por exemplo.
Então, se você está me falando algo, eu vou imaginar exatamente aquilo que você está me falando. Minha mente ela vai projetar com exatidão, imageticamente, o que você falou. Então, essa coisa do apego ao concreto se mostra muito nisso. Quando falavam, por exemplo, falar pelos cotovelos, eu imaginava cotovelos com bocas, falando. Que, inclusive, não foi uma experiência minha, foi do meu colega, quando falaram para ele pica mula. Só que ele morava na fazenda, tinha mula na fazenda. Então, ele pegou um pedaço de madeira, amolou o pedaço de madeira, porque disseram para ele picar a mula. E ele ia fazer. Não fez, inclusive, porque detiveram ele antes, mas ele ia. Já estava pronto para fazer isso com a mula. Enfim, diversas expressões. Essa questão do hiperfoco, para mim, ela é extremo, profundamente intenso. Porque, além de autista, eu também tenho TDAH, e a gente está em processo de investigação para altas habilidades. As três condições têm hiperfoco. Então, assim, quando as três se unem para entrar em hiperfoco em alguma coisa, gente, é num nível que isso não é muito comum entre muitos autistas, mas pode acontecer, e é o meu caso. Quando eu entro em hiperfoco em alguma coisa, se eu passar mais de 2 dias sem ler, sem escutar, sem visualizar, conversar, alguma coisa sobre o meu hiperfoco, eu adoeço tal qual virose. Dor de cabeça, náusea, dor no corpo, febril, ânsia de vômito. É num nível que o meu corpo se treme de calafrios, porque ele precisa voltar para esse hiperfoco, que é tal qual uma necessidade básica. Inclusive, necessidades básicas eu tinha antes muito mais, dificuldade de identificá-las. Então, o que é fome, o que é sede, o que é sono, o que é vontade de ir ao banheiro, eu tinha uma dificuldade de identificar. Então, às vezes, eu comia, mas era sede. Bebia, mas era fome. Você vive ali num ciclo, mas não está passando, porque não era uma coisa, era outra. Ou estava morrendo de sono, eu ia para o banheiro porque era necessidade básica. Só que não era, acabava dormindo em cima da privada. A dificuldade de conseguir identificar as noções corpóreas. Dificuldade de conseguir, durante o hiperfoco, a equilibrar necessidades básicas do meu corpo e o hiperfoco. Durante o hiperfoco não tem fome, não tem sede, não tem sono, não tem socialização, não tem namoro. Durante o hiperfoco não lembro de nada. Durante o hiperfoco, a vida, o mundo e eu somos um só nesse hiperfoco. Eu já tive muitos problemas com muitas pessoas, porque você não lembra de mim, você não me ama, porque você não passa tempo comigo, porque, gente, se eu estiver no pico do hiperfoco, a memória que eu tiver por você, tal qual fala Freud, recalcou, entendeu? A mente não vai lembrar, bloqueia total, nem sequer vou cogitar a sua existência. Ou melhor, cogito, se você se oferecer como escuta do hiperfoco, e eu ali descarregar o meu conhecimento todo em você. Aí eu lembro. Mas, nossa, é intenso demais o hiperfoco. E tal qual falava Asperger, né? Nas observações dele, que existem muitos autistas que eles amam o isolamento, mas existe uma condição na qual eles saem do isolamento, quando eles vão falar sobre aquele assunto que eles estão gostando. Tal qual pequenos professores. Eu faço, gente, sou eu aí. Eu saio até do isolamento, se for para falar daquilo que eu estou estudando. E aí eu descarrego o ensino. Oi. Tem uma pergunta para você aqui, ó. Fala. Não sei como funciona essa questão de rotina tendo TDAH e autismo. Porque a minha irmã tem TDAH, diagnosticado mesmo. E ela tem uma grande dificuldade de manter uma rotina. Porém, eu entendi que o autista lida melhor com rotinas bem definidas.
como que seria essa parte? Tem outra pergunta. E também tem o hiperfoco no relacionamento, onde eu hiperfoco na pessoa. Ah, não, são perguntas diferentes. Fala primeiro da como é que, como é que seria essa parte, né? De, enfim, de TDAH, autismo e rotina aí. Quando você é só autista, você preza em predominância pela rotina. Quando é TDAH, você até quer a rotina, mas você fica entediado rápido demais. Você mesmo muda. No meu caso, que é autista e TDAH, eu estabeleço a rotina, tento seguir, fico entediado, mudo, me desregulo porque saí da rotina, tento voltar para a rotina, fica nesse ciclo. Porque eu tento manter a rotina, o TDAH ele quer sair da rotina, depois eu tento voltar, mas eu não segui a rotina como era devida, fica uma desorganização, eu tento me reorganizar para conseguir voltar para a rotina e seguir. Por exemplo, quando eu compro os meus livros para ler, eu estabeleço uma ordem de leitura, vai ser primeiro esse, depois esse, depois esse. Se o livro ele não me encantar, não me capturou, não conseguiu encher os meus olhos, eu desisto do livro e eu vou para o próximo. Só que fica o meu cérebro dizendo, você saiu da rotina, não era esse o livro para ler, você precisa voltar, não é esse o livro para ler, não é esse o livro para ler. Aí você se desorganiza, depois você precisa se reorganizar para conseguir terminar o livro. Aí eu vou inventando jeitos mil, que é aquilo que dentro da terapia me foi ensinado, jeitos mil, para conseguir lidar com essa rigidez, que é, por exemplo, esse aqui vai ser livro de dormir, não vai ser o livro de ler assíduo. Aí eu leio o livro chato, que não me encantou, quando vou dormir eu leio o livro. Alguém quer falar? Escutei alguém ligando o microfone? Foi sem querer, acho, Breninho. Pode Ah. continuar. Fica nessa questão, vai e volta da rotina o tempo todo. Mas se tem autismo, joga na previsibilidade da rotina, que é gol, tá? Ela vai mudar? Vai, mas joga na previsibilidade, que é gol. Aí tem outra aqui, ó. Quando eu tinha hiperfoco forte assim, eu ficava tão obcecada naquilo que eu deixava de comer, dormir, porque eu precisava consumir aquele conteúdo por um longo tempo, se eu não conseguisse me concentrar depois nas outras coisas necessárias. Estudo, amigos, etc. Não foi pergunta, foi um relato. Aliás, tem vários relatos aqui que eu nem li, da galera assim, eu também. Eu faço assim, nossa, eu me identifico com o Breno. Ó, e tem uma aqui, ó. A Melina, sou autista e TDAH, só. Preciso da rotina, mas tenho dificuldade de seguir. É horrível, cansativo. A terapia é o que me recoloca no eixo. Você já falou isso várias vezes, né, Breno? Aham, Sobre a sua terapia e o quanto ela te traz sim. ali, né? Érica, quer falar alguma coisa, Érica? Fala com a gente, Érica. Oi, boa noite, tudo bem? É que eu não estou conseguindo escrever no chat. Eu tenho uma questão muito grande com a procrastinação e é um negócio que eu não consigo começar, mas também não sai da minha cabeça e fica uma cobrança, uma cobrança. Você também tem esse tipo de coisa? Como é que se lida com isso? Disfunção executiva é o nome. Tem nome, tem endereço. Disfunção executiva. É basicamente isso que você falou. O cérebro, ele diz exatamente o que você tem que fazer. Não falta memória, você sabe o que tem que fazer. Falta a disposição, falta o ânimo, aquela energia que te coloca para ação, aquele start, que te faz iniciar. O que é que eu faço? Isso é muito comum com autistas e TDAHs. O que é que eu faço? Eu não sei se você tem, Érica, a lista de músicas exatas que precisam ser seguidas em sequência para você conseguir seguir aquela rotina. Eu mesmo, quando eu vou escutar músicas, eu escuto numa lista exata, que foi pré-determinada, para eu escutar, não se muda a lista. Eu coloco a lista para tocar, porque eu uso a animação da música para fazer as coisas. Ou eu vou assistir um episódio de alguma série, de alguma coisa, que eu já assisti antes,
Então, eu vou botando ela para tocar enquanto eu vou fazendo as coisas. Aí a minha mente ela fica alternando. Eu uso meu TDAH dessa forma. Minha mente vai alternando, prestar atenção na série, que eu já sei exatamente o que vai acontecer, enquanto eu estou fazendo as coisas, e fica desse jeito. Então, eu estou aqui escutando, mas eu também estou aqui fazendo, porque a animação da série eu vou usando para fazer as coisas. Não sei se como eu faço vai funcionar contigo, mas funciona comigo. Entendi, tá. É porque é exaustivo, né? Porque não consigo executar e eu não sabia que tinha um nome para isso. Eu vou dar uma Sim, pesquisada também, porque meu TDAH é bem alto e também o nível de ansiedade. TDAH já é pé na ansiedade. Nosso cérebro ali a mil, se não tratada como comorbidade, vem. A disfunção executiva é diferente da preguiça. Muita gente acha que é preguiça. Preguiça, eu não faço nada e não me incomodo. Disfunção executiva eu não faço e eu estou me mascrando na minha cabeça porque não estou fazendo. É Aí é bem isso. disfunção isso. Obrigada, Érica, pela Obrigada a sua você. Valeu. participação. Tem uma pergunta, outra perguntinha aqui, Breninho. Breno, em relação à seletividade, você tem alguma? E como você lida com isso? Gente, eu vou até trazer um exemplo que eu passei com a Bruna. Ela presenciou isso. Mas A eu resolvi gente rápido. foi. A gente estava no shopping, porque eu fui conversar com a Bru. Ela tinha me convidado para a gente conversar. E a gente conversando, a gente comeu o Mac. Tava lá comendo o Mac e o Mac veio com um sundae para comer. Só que a minha seletividade é amêndoas, amendoim, nozes. Dessa origem aí eu não como. Não como. Na hora que eu olhei o sundae, que eu vi que estava cheio de amendoim, aí tava a Bru conversando e eu enrolando para comer o sundae. Eu fiz, gente, eu vim Estranhei, aqui com a. né? Falei, É, não vou fazer essa desfeita. Aí eu comecei a separar os amendoins para comer sem o amendoim. Aí todas as vezes que o amendoim caía na boca, eu engolia o sundae, juntava amendoim na boca e pegava com o guardanapo. E saía fazendo essa dinâmica, só que isso era muito demorado. Teve uma hora que a Bruna percebeu que eu estava comendo e que eu não estava com a cara muito feliz. Ela fez, tá ruim? Aí eu falei, não, é a seletividade, eu não como com amendoim. Ela fez, por que não falasse antes? Pegou o amendoim, foi lá no Mac, trocou e trouxe 100. Aí depois que eu comecei a comer de verdade, ela fez, agora tá gostoso, está. não, mas Agora tá. eu nem pensei, eu nem esperei, né, gente? Porque se eu fosse esperar ele, não, ele ia falar, não, deixa assim, não sei o quê. Eu fiz, não, peraí. Eu levantei e fui, eu nem olhei para trás, porque senão ele ia falar. Mas foi. E ele não, poxa, bichinho, podia ter falado quando viu, né? Eu falei, poxa, por que você não falou quando viu? Mas é aquela coisa de ter receio da desfeita, né? Eu entendo. É, deixa eu ver aqui. Eu tinha uma pergunta, peraí. O que para você, o que para você é mais interessante? Se relacionar com outras pessoas autistas e TDAH ou Asperger, mais ou menos o seu grau, ou prefere relacionar e estar com pessoas no geral e por quê? Nós já tivemos essa conversa, né? Esse é um debate que acontece não só comigo, mas com muitas pessoas autistas da comunidade, tá? De conversas sobre a gente namora típicos, a gente se relaciona com típicos, ou a gente vai se relacionar só entre nós. Quando você namora outra pessoa autista, você vai com bem menos preocupações, porque você sabe que a pessoa passa por coisas parecidas, não iguais, claro, parecidas. Então, você tem muito menos preocupação. Por exemplo, eu estava conversando com a moça, acho que 2 meses atrás, e ela falando sobre a seletividade alimentar dela, que ela não iria para, por exemplo, comer no shopping para comer tudo. Ela iria comer 1, 2 comidas específicas, enquanto o resto talvez eu comesse. E em outros relacionamentos, ela não conseguia falar isso de forma muito clara, porque os rapazes achavam ela mimada, achavam ela frescurenta, cheia de mimimi,
e eu preciso pensar no que é que ela pode e não pode comer, e trazia problemas no relacionamento. Hoje, a forma como eu penso vai muito da forma como cada casal ele vai conseguir se adaptar, ou cada relação vai se adaptando. Então, mesmo não sendo diagnosticado, existem muitos outros casais que conseguem se equilibrar, mesmo sem saber o nome, sem saber dar nome, mas conseguem se equilibrar. Como, por exemplo, eu conheci um casal esse mês, que eles falaram, eu acho realmente que meu marido é autista, por causa disso, ela foi citando um bocado de característica. Aí ela fez, inclusive, a forma dele falar é muito técnica. Ele fala só no técnico, ele não sai do técnico. É até chato, porque parece um robô, mas a gente sabe lidar, porque já sabe que essa é a forma dele falar, então não vai esperar diferente. A gente lida dessa forma. Então, vai depender muito sobre a forma como o casal ele vai lidar. Antes, eu esperava, não, porque se eu for namorar alguém, se eu for me relacionar com alguém, essa pessoa vai ter que entender tudo. Mas tem gente que não conhece nem metade das coisas sobre o autismo. Então, não vou esperar que ela entenda tudo. Mas o quanto que na relação dá para ir adaptando de pessoa para pessoa. Claro, vai depender do seu, vou dizer assim, o insubstituível. Isso aqui precisa ter, se não tiver isso, não rola. Daquilo que é insubstituível para cada um. Mas, no meu caso, eu vou vendo o quanto que tem de adaptação, meu para a pessoa e da pessoa para mim, para a gente conseguir ir lidando. Eu acredito que isso é nem só para o autismo, para geral, né? Vai se relacionando da forma como dá, porque a perfeição não existe. Verdade, Breninho. Tem uma pergunta aqui também que eu fiquei de fazer agora de próxima. Estou adorando ouvir os seus relatos. Queria entender sobre como foi o processo de diagnóstico no seu caso, se não for muito invasivo. Eu tenho um primo que a escola dele suspeita de autismo, porém os meus tios não acreditam nisso. Como você acha que seria melhor a conduta para falar com os meus tios sobre isso? Ou você acha que não há o que minha família pode fazer nesse caso? Eu vou falar primeiro da segunda pergunta antes de falar de mim. É muito comum, mais do que você imagina, os pais, eles terem muita resistência sobre o assunto. Muito comum. Porque, poxa vida, você idealiza um filho antes dele nascer. Aí ele vai ser assim, ele vai ser assado, ele vai ter isso, vai ter aquilo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando o filho nasce e tem a suspeita de algum diagnóstico, passa por um luto. É o luto do filho que eu criei, do filho que eu amei, que eu idealizei. Então, você passa por todo um luto para você conseguir, então, ver esse filho real, esse filho como é, e não como eu gostaria que ele fosse, para conseguir lidar com ele e se adaptando, entendeu? É um processo doloroso, tanto para os pais quanto para os filhos. Conseguir vivenciar esse luto juntos, até que se encontre o equilíbrio. Isso é muito natural de muitos pais. Eu acredito que, olhando dessa forma, eles podem estar resistentes ao luto, estar resistentes a passar por essa dor, porque dói, não vamos dizer que não dói. O que pode ser feito a escola, tendo suspeita, a escola já vai trazendo a forma de tratar tal qual, que muitas escolas fazem isso. Quando os pais resistem, a escola já faz certas intervenções para ir tratando e ir auxiliando no desenvolvimento dentro do possível. E você, suspeitando dessa criança, vá tratando com ele, já considerando possíveis características para auxiliar até no desenvolvimento dele. Agora, isso, claro, com todo um cuidado com os pais, porque se eles estiverem nessa resistência, toda e qualquer ação diferenciada vai ser um escândalo, vai ser invasivo demais, vai ser, pare de se meter na minha família. Eu faço isso, eu particularmente tenho pessoas com quem convivo que eu também suspeito. Inclusive, até uma pesquisa. Autistas tendem a atrair outros autistas para amizade e relacionamento, até por identificação inconsciente. Não percebe, mas está se identificando. E vão se juntando ali. Então, tem amigos meus que eu faço, gente, tem alguma coisa. E eu já vou no tratando tal qual, mesmo que a pessoa não tenha diagnóstico. Assim, todas as pessoas que eu estou fazendo isso, o relacionamento está ficando às mil maravilhas. E eu só percebendo, mas enfim.
Então, vai caminhando dessa forma, porque senão os pais, eles resistem, as coisas não se encaminham. Sobre a primeira pergunta, o meu processo diagnóstico começou, por incrível que pareça para a maioria, com a minha análise. Antes eu fazia análise com um psicanalista, não era com terapia comportamental. Os psicólogos para quem eu fui, eles não identificavam, eu era o terror dos psicólogos, porque autismo de um lado, TDAH do outro, possivelmente altas habilidades do outro, um tentava tamponar o outro ali, não sabia o que é que esse menino tinha. Já na minha análise, a minha analista ela não estava preocupada em me diagnosticar, ela estava preocupada em saber o que é que estava me trazendo angústia e como é que eu podia lidar com aquilo. E ia trabalhando comigo dessa forma. Só que como a minha analista ela é mãe atípica, então certas coisas ela já ia identificando, certas coisas ela já ia pontuando, e ela fez, olha, quando eu levantei na análise, eu acho que eu tenho um déficit de atenção aí, porque eu tenho muita dificuldade de prestar atenção. Aí, nesse momento, ela interveio de forma mais direta. Ela fez, você tem. Eu não acho, você tem. Eu fiz, eu tenho. Ela fez, eu vou fazer algumas perguntas. E começou a fazer perguntas. Eu fiz, gente, eu tenho isso. E, gente, eu tenho isso. Isso não é normal, não. Todo mundo não faz isso, não. Aí ela fez, vai procurar um neurologista. O neurologista, quando eu cheguei, ele fez, você precisa fazer a aplicação de teste. Faça a aplicação de teste neuropsicológico. Eu fui para o neuropsicólogo, comecei, até que ele perguntou como era a minha infância. E eu comecei a falar como era a minha infância. Ele fez, Breno, isso não é TDAH, isso é autismo. Eu falei, então junta no bolo, menino, bota tudo junto, faz de tudo, a gente vai encontrar o que tem aí. Ele foi fazendo as perguntas, aí foi quando laudou o neuropsicólogo, autismo e TDAH. O neuropsicólogo laudou nível 2, porque no laudo está escrito de 100% das regras sociais implícitas, a maioria das pessoas pega 61% delas. Você pega 9%. Eu fiz, meu Deus. Eu tô ruim não, eu tô péssimo. Ele fez, por causa dessa sua grande dificuldade de pegar esses sinais implícitos, eu não coloco você no nível 1 de jeito nenhum. Aí, quando eu cheguei no neurologista, ele fez, com o nível de praticidade que você tem para sua vida, eu não coloco você no nível 2. Eu fiz, gente, nível 2 de um lado, nível do outro, cheguei na conclusão que eu sou 1,5. Aí, tem muitos que vão, os autistas aqui presentes talvez se identifiquem com esse 1,5. Foi dessa forma. Inclusive, saudades da minha analista. Estou com TCC, mas eu ainda sinto saudade, eu tenho um carinho muito grande por ela, que ela me acompanhou durante anos. Foi, assim, um processo de desenvolvimento muito grande que a gente teve. Ela me ajudando a lidar com muitas questões. Foi dessa forma que eu cheguei no meu diagnóstico. Olha, o povo tá querendo. Não para as perguntas aqui, Breno. Vou fazendo ou você quer continuar a falar? Continuo fazendo as perguntinhas ou você quer falar o que você ia falar? Tipo, do que você preparou, não sei. Quero deixar você à vontade. Tudo bem, pode fazer. Tá. Ahn, Como você lida com mudanças bruscas de rotina? Quais estratégias você usa para se adaptar e manter a estabilidade emocional? No início, eu enxergava as crises porque quando as mudanças abruptas vêm, a maioria das minhas crises são implosivas, não são explosivas. A gente conhece muitos autistas que eles explodem, né? Choram, gritam, se machucam, machucam outros. As minhas crises são implosivas. Então, eu entro em devaneio, eu desenvolvo uma hipersonia, e depois eu vou perceber no meu processo que era uma estratégia que meu cérebro estava lidando para lidar com a crise. Então, ele me desperta um sono, assim, altíssimo de eu cambalear enquanto eu estou andando. Eu fico mergulhado, assim, no mutismo seletivo. Não é o mutismo total, mas seletivo, porque aquele local e aquele momento foi selecionado para entrar em mutismo. Profundamente apático, em avolia, a minha voz
muito monocórdica, aquela voz, assim, sem entonação de emoção nenhuma, bem robótica. Como é que eu lido com isso? Eu procuro estabelecer estratégias antes das mudanças. É sempre? Não. Mas, quando, por exemplo, nem sempre vai ter aula, mesmo que eu estabeleça que tem aula. Então, eu construí a minha rotina antes de ir para a faculdade de uma forma que, caso não tenha aula, eu consigo seguir o plano B. Primeira estratégia que eu lidei foi criar um plano B. A rotina vai seguir, mas ela vai seguir de uma outra forma. Então, não é como se a rotina ela deixasse de existir. Você aprende a criar alternativas para você não seguir num caminho muito rígido. Você vai abrindo novos caminhos e segue a rotina desses caminhos. Eu fui seguindo dessa forma, mas a sensação é terrível. Continua sendo. É sempre um preparo, né, Breno? Não tem jeito, né? É sempre essa necessidade desse preparo, né? E a gente fala não tem jeito, mas é uma questão que quando você consegue fazer, te deixa super bem, né? Mesmo Sim, sendo sim. uma mudança forte, ela pode não ser tão, de repente, agressiva quando você consegue ter as suas organizações, né? E falando Uhum. nisso, eu tenho aqui, a Maria Eduarda tinha perguntado lá em cima, eu não vi. Há uma seletividade ou sensibilidade em barulhos? Tipo, ao invés do silêncio, prefere colocar alguma música mesmo não podendo, ou colocar um som específico? Acho que você pode usar o exemplo da sala de aula, eu acho bem legal como você se organiza lá. Na sala de aula, eu sempre ando com os meus abafadores na bolsa. Sempre estou com eles. Não é, vou dizer assim, é proibido para mim mesmo. Eu me proíbo não estar com eles. Sempre ando com os meus abafadores. Quando a sala ela começa a se agitar muito, eu rapidamente coloco os abafadores para eu conseguir escutar melhor, que é algo que parece até controverso, mas quando os sons eles se misturam na cabeça, meu cérebro ele tem dificuldade de conseguir discernir um som do outro, porque todos os meus neurônios querem traduzir todos os sons ao mesmo tempo. Então, faço igual a Jojo Todinho na live, né? Ô, Denise, sai da live, filha. Ninguém te quer aqui, não. Então, fica desse jeito. Eu boto os abafadores, porque se os sons diminuem, eu consigo discernir. Se eu consigo discernir, não vira caos. Se não vira caos, eu não me desorganizo. Agora, já teve momentos de... eu me arrumei para o ônibus, ele se atrasou. Quando eu cheguei no meio do caminho, engarrafamento. Aí atrasa o horário que eu chegar na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, a sala de cima, que eu não sei o que murrinha eles fazem na sala de cima, que vez ou outra querem arrastar as bancas na sala de cima, e fica o som das bancas se arrastando no teto, e a sala começou a conversar. Menino, olha, deu um pipoco. Eu tampei os meus ouvidos, me encolhi na cadeira. Eu lembro que foi uma aula de Fábia, que um bocado de gente na sala que era AT, que trabalha como AT, juntou assim ao meu redor. Breno, quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Aí eu fiquei ali encolhido, esperei a sala se acalmar para eu conseguir me organizar e sair. Muitas vezes a gente impede muito que os autistas tenham as crises, mas, e eu não estou dizendo que não é importante que seja feito, mas as crises, elas também são importantes no processo de desenvolvimento. Porque como é que ele vai aprender a criar estratégias com as crises se a todo e qualquer momento se evita as crises? A toda e Hum. qualquer força, de qualquer forma, ele não pode ter crise. A crise faz parte. Vai ter a crise. Como é que vai lidar antes e como é que lida durante, como é que lida depois. Então foi um processo difícil para mim, mas foi um aprendizado necessário. Teve a crise, e eu não sei quem tem contato com o autista vai perceber. Quando a crise passa, gente, você sai zen, tal qual Nirvana, alcançou o Buda e voltou. Um novo homem para outros, uma nova mulher. Gente, você fica na plenitude, porque o que tinha de desconforto descarregou na crise. Depois você tá zen, maravilhosamente. Tem uma pergunta bem interessante Hum. aqui. Calma aí. Como é o seu estilo de vida? Alimentação, esporte, sono, telas.
Olha, tela, para mim, precisa ser monitorada, porque o TDAH ele quer esse estímulo rápido, esse estímulo imediato, essa dopamina rápida e barata. Então, para entrar em rede social e não sair mais, é um pulo rapidíssimo. E se junta com isso que os memes, eles são uma fonte de ecolalias, porque os memes é uma fonte de repetição, gente. E agora com essa cultura que todo mundo quer repetir meme, ai meu Deus, aí junta o meu TDAH junta com o meu autismo querendo repetir tudo. Se eu entrar na tela, não vou querer sair mais, aí eu monitoro. Tem um tempo específico para usar telas e eu não posso passar desse tempo. E questão de esportes. Esporte para mim é importante, eu fazia, parei, mas eu vou voltar a fazer musculação, porque a musculação ela auxilia a eu conseguir sentir melhor o meu corpo, eu conseguir sentir melhor ele, a forma como a musculação me ajuda a sentir, ter essa percepção do meu próprio corpo, noção de espaço, noção de organização, porque o seu corpo vai se tensionar e você vai organizando essa tensão quando ela vai chegando. Isso é importantíssimo, porque viver com autismo é você sentir essa tensão constante, com as coisas que constantemente você não entende, com essas desorganizações eminentes. Então, essa musculação, ela auxilia você a lidar com essas tensões. O esporte, ele é importantíssimo. Se tiver a oportunidade de botar o pé para praticar esporte, bote, que ele vai ser importante para ele. Estudos, como eu iniciei no início da minha fala, como sempre foi estimulado para os meus hiperfocos eles auxiliarem no meu desenvolvimento, então estudar para mim acabou com esse estímulo se tornando cada vez mais naturalizado de vontade própria. Tanto que eu agora estou fazendo faculdade de psi, né? E estudar para mim se tornou mais fluido e de vontade própria. Claro, hiperfoquei, né? Como eu hiperfoquei, então se tornou bem mais prático, rápido, enfim. Alimentação. A gente contorna aquilo que eu não estou conseguindo comer, que eu ainda não consigo comer amendoim. A gente já está introduzindo nozes, amêndoas, com dificuldade, mas está. A amendoim ainda não desce. Não desce de jeito nenhum. Mas está se encaminhando. Para aqueles testes que têm uma seletividade muito mais aguda, muito pior do que a minha, é uma introdução muito lenta, muito insistente, demorada, até que você venha a ampliar a sua alimentação, mas até lá foi suplemento. Até hoje, inclusive, eu tomo suplemento de vitamina B para conseguir facilitar minha alimentação. Mas a gente vai se virando da forma como dá antes dos desenvolvimentos futuros. Espera aí. Tem indicação de abafadores? Me disseram que os de obra são iguais aos que vendem na internet, mas fico em dúvida. Olha, abafadores, eles vão depender de teia para teia, porque alguns vão ter uma sensibilidade maior que outros aos sons e até a questão do contato com o ouvido. Então, você pode procurar qual é a prioridade do TEA com quem você convive, ou você. Qual é a prioridade? É sentir confortável no contato com o ouvido? Então, procura um com um material que seja mais confortável. Você quer o externo ou quer o interno? O interno, se a sensibilidade no ouvido mesmo for muito grande, você compra um com um material mais maleável, um material de silicone, por exemplo, para você encaixar, para não ferir, para não machucar. Se você não suporta esse interno, bota o externo mesmo, tá? Bota o externo. Os de obra são ótimos. Os de obra facilitam um bocado. Aí vai depender da sua prioridade. O quanto que é sensível ao som, o quanto é sensível aos seus ouvidos, se você vai querer externo, interno e o material. Tá bom? Top.
Eu acho que já foram todas as perguntas que estavam aqui. Muita, Todas? muita, muita relação, né? Do tipo. Ah, Érica. Érica quer falar. Fala, Érica, com a gente. É que eu não estou conseguindo escrever. Você tem dica de algum livro ou algum livro ou site que possa, que seja de informação confiável? Porque hoje em dia tem tanta coisa e dá para se perder e nem tudo dá para acreditar. E outra coisa, eu tenho uma indicação de livro que é o primeiro, depois de anos com TDAH, e que eu consigo ler, que chama O Poder do Agora. É incrível, é muito bom para quem tem qualquer disfunção cognitiva. Olha, para quem quiser conhecer mais sobre o autismo, eu recomendo esse aqui, O Cérebro Autista, de Temple Grandin, tá? Maravilhoso. Existe um com uma pegada mais pessoal, eu não vou ter ele aqui físico, tá? Você pode encontrar ele na internet, eu não sei se tem traduzido para o português. Mas isso com IA a gente resolve, gente. Tem IA aí para isso. Inteligência artificial. Que é. O nome em inglês é Nobody Nowhere. Nobody Nowhere. É um livro escrito por um autista, tá? Esses dois que eu tô falando são escritos por autistas. Aí, esse que eu falei da segunda é de Donna Williams. Nobody Nowhere. E o segundo dela, que são dois livros, é Somebody Somewhere. Que é Ninguém em Lugar Nenhum e Alguém em Algum Lugar. São dois livros muito bons. Eles têm uma pegada muito mais pessoal. Relatos pessoais do autismo dela, que explicam sobre o autismo e o autista, que é maravilhoso. Terceiro livro, também de Temple Grandin, tá? Mesma autora desse aqui. Pensando em Imagens. Muito, muito bom. Explica o funcionamento do pensar em imagens no cérebro autista. Outro que eu recomendo. Autismo, um olhar 360. Esse aqui é o volume 2, tem o volume 1 também dele. Recomendo. Muito bom. Esse aqui ele vai falar sobre diversos tipos de atendimento de diversos tipos de profissionais para o autismo. Então, você que é autista, você que convive com autista, você vai conseguir estar inteirado desses tratamentos, como é que você se familiariza para você conseguir conviver. Para o pessoalzinho que eu não vou deixar de falar, claro, pessoalzinho de psicanálise, que se sente muito perdido com a questão do autismo, não sabe por onde caminhar. Aqui, ó, o autismo como estrutura subjetiva. Esse livro, gente, maravilhoso. Quem gostar da psicanálise, quiser esse livro, leia. Muito, muito bom. Outro livro que você pode ler, O Autista e Sua Voz, também de psicanálise, autor Jean Maleval. Jean Maleval, ele é percussor, tá? Pioneiro em dizer que o autismo é uma estrutura subjetiva diferente. Não é neurose, não é psicose, não é perversão. É autismo. Recomendo. Qualquer um que quiser iniciar, inicie por O Autista e Sua Voz, de Jean Maleval. Depois pegue esse, o autismo como estrutura subjetiva. De psicanálise, assim, eu tenho um bocado, tá? Mas eu também recomendo ler, esse é o último, que senão o resto vai ser só recomendando o livro, tá? Também recomendo que leia os escritos de Asperger, tá? Os escritos de Asperger são muito bons. Asperger fez besteira? Fez. Fez uns experimentos que é assim, você olha e faz, querido, o que é que você está fazendo? Fez. Mas os escritos dele, as observações que ele fez sobre o autismo é muito bom mesmo, recomendo. Tanto os escritos de Asperger quanto os escritos de Kenner. Os autistas de Asperger e de Kenner, os escritos são maravilhosos. Se eu pudesse recomendar livros, eu acredito que seria esse, senão eu vou falar demais. Ó, a galera tá todo mundo querendo saber, né, o nome desses livros. Depois, me manda a listinha, Breno, porque aí eu coloco no chat
para poder o pessoal. Não precisa não precisa ser agora, não, mas depois você me manda. Que aí eu deixo aqui pro pessoal. Tá certo. Ah, porque o chat É, fica aberto na reunião, né? eu vou fechar só quando eu conseguir passar, tá? Gente, nós já estamos chegando no. Passou muito rápido, gente. Nossa Senhora, como é isso, hein? Me senti. Né? Poxa, ó, aposta seu IG no grupo. Ok. Gerundos. Parabéns pela vez. Gente, o Breno não merece um monte de coraçãozinho? Cadê os coraçãozinhos? Por gentileza, bota os coraçõezinhos aí pro Breno, que foi incrível. É, bom, eu sou suspeita para falar, né, gente? Que já sou fã, né? Acho que nós somos fãs um do outro, já tem, desde que a gente começou a estudar junto. Eu sou um pouco suspeita. Mas, Breninho, muito obrigada. Sempre quero que você volte mais vezes aqui no Desembolando para falar com a Adoraria. gente, para trazer essa temática tão importante e tão banalizada e tão inventada e tão prostituída como tem Sim. sido hoje em dia. É bom a gente trazer pessoas que estudam, porque a gente também estuda, viu? Sobre Olha, autismo, então. tem aí, viu? Um tema para a próxima, no chat. O autismo e medicações. Olha, é uma ótima, é uma ótima. Interessante, Então, muito obrigada para todos. Obrigada, Breno. A gente tem aula, inclusive, agora. verdade. Não vamos sair da sua rotina. É, Obrigada, gente. E, ó, semana que vem vai ter um evento top também. Não pode perder. Estarei lá. Aliás, nós estamos com dia 29, dia 6 e dia 13. Que assim não dá para perder, gente. Não dá. São pessoas incríveis, incríveis, incríveis. Eu vou colocar aqui depois, tá? Vou colocar nos grupos. Então, beijo, gente. Boa noite. Boa aula para todo mundo que vai ter aula agora. Breno, até já já. É. E obrigada mais uma vez, viu? Nada, eu que agradeço. Tchau, gente. Boa noite.